Gazeta Entrevistas já está de volta. Está conosco aqui o secretário estadual de Educação do Acre, professor Marco Brandão. Secretário, o censo escolar que está acontecendo aí, que levanta a realidade das escolas do ensino de forma geral. Que avaliação o senhor faz desse trabalho e dessa realidade que muitas vezes é questionada, né? Então, boa tarde, Rogério. Aliás, boa noite. Desculpa o horário. Boa noite aos telespectadores. O censo é uma ferramenta importante que sempre foi usada na educação, como é o do IBGE, por exemplo, né, para traduzir qual é a realidade que nós temos. No caso do IBGE, qual é a realidade brasileira? No caso do censo, muito especificamente, qual é a realidade da educação no país. Né? Quantos alunos nós temos, como são esses alunos, onde eles estão, né? Quais são as características socioculturais desses alunos nas localidades onde eles estão e também, né, ele pode, com essa ferramenta, a gente pode saber o quanto de investimento vai ser feito ou deve ser feito para atender esses alunos que estão nas diferentes localidades, como se trabalhar a formação de professores, como se trabalhar acompanhamento, monitoramento, para garantir algumas coisas, né? Entre essas coisas, para garantir o acesso à educação a todos, que é um direito assegurado, né, o direito de aprender, assegurar que esses alunos permaneçam na escola. O censo é um indicador também muito forte para dizer como a escola está se comportando, se ela tem o sucesso devido, porque não adianta só você garantir para que as pessoas entrem na escola, você tem que garantir que elas entrem na escola e permaneçam na escola. Né? E permanecendo na escola, elas têm um sucesso. Né? Os dados do censo, por exemplo, de evasão e repetência, que é o que a gente chama de fluxo, eles são utilizados, esse ano, por exemplo, é o ano de Prova Brasil, que é o que dá o resultado do IDEB lá, que você conhece, né? E o cruzamento, o IDEB faz um cruzamento entre a proficiência que os alunos demonstram em determinadas áreas do conhecimento, como matemática e português, com a capacidade que a escola tem de manter os alunos estudando e tendo sucesso, sendo aprovados, por exemplo. Né? Secretário, tem um assunto que também é muito destacado na mídia, que é a violência, e a violência entre os jovens. E o que a gente percebe é que há uma relação entre educação e desemprego, ou o emprego, né? E a questão da violência também se insere. Quer dizer, um problema social. E aqui no Acre aconteceu um caso recente que foi muito explorado, que foi o caso de Sena Madureira, um jovem estudante baleado dentro da escola. Aí quando as pessoas veem isso, aí começam a refletir, mas poxa, dentro da escola, que normalmente a gente fala, se estivesse estudando, não tinha acontecido isso. Como é que o senhor avalia esse caso especificamente e essa realidade que se reflete dentro da escola? Na verdade, o que a gente tem feito na educação o tempo inteiro e no governo é trabalhar sempre pela construção de uma cultura de paz. Né? Óbvio que para você trabalhar por essa cultura de paz, você tem que formar diferentes pessoas. Você tem que formar cidadãos que saibam conviver, que saibam respeitar, né? que saibam amar a si mesmos e a outras pessoas. E a longas datas a gente vem fazendo um trabalho bastante forte, não só dentro das escolas, mas dentro das comunidades, no sentido de garantir essa construção de uma sociedade de paz. Mas, inevitavelmente, acontecem casos, né, e assim, isso pode acontecer em qualquer lugar, acontece em qualquer contexto, né, a despeito das nossas vontades ou a depender das nossas capacidades de controle. Porque a sociedade é ampla, né, e o controle não se dá só pelo Estado, o controle se dá também pela própria sociedade. A sociedade é responsável pelo controle social. Né? Se você pensar e for pensar por essa única lógica, a gente desconsidera, por exemplo, outras instituições que são importantes na formação das pessoas. E também na formação do caráter e na formação das pessoas para essa cultura de paz, como a família, por exemplo, como as igrejas, por exemplo, né? Como as cooperativas, as associações, todas as instituições que têm uma organização para que isso aconteça. É bem verdade, e a gente sempre defendeu isso, que quando se constrói uma escola e quando se garante que mais pessoas estejam na escola, né, a possibilidade de que elas tenham sucesso e de que elas, inevitavelmente, também não encaminhem ou enveredem por caminhos não desejados, é maior. Prova disso é que a gente está investindo agora. A gente está investindo, por exemplo, em escolas em tempo integral. Pois é, secretário. Como é que tem sido essa experiência recente e que, a princípio, muito positiva? Isso está se confirmando na prática? Sim, está se confirmando, sim. Na verdade, o que as pessoas entendiam como uma escola em tempo integral? Era uma escola em que a gente ia colocar os jovens para ficar mais tempo para fazer as mesmas coisas que ele fazia antigamente. E não é isso que a gente está vendo, né? Obviamente,
essa implantação da escola integral, de tempo integral, é um processo de aprendizagem, é um processo de construção que prevê também processos administrativos que nós estamos construindo gradativamente, né? Mas os resultados são muito positivos. Eu vejo, por exemplo, eu acompanho os grupos das escolas, né? E vejo no grupo específico das escolas de tempo integral que alguns diretores têm até um bom problema. Eu tenho uma diretora lá da Baixada da Sobral, que é a professora Sirlene, que todos os dias, ao final da tarde, ela tem que mandar os meninos irem para casa, porque eles não querem sair da escola. Quer dizer, se a escola fosse um inferno, se fosse um depósito de gente, ou se fosse uma coisa tão ruim assim, você não conseguiria fazer diferença com metodologias distintas, com experimentação, com professores para atender os alunos, fazer com que a escola fosse um lugar atrativo e que esses meninos permanecessem na escola, né? E permanecendo na escola, obviamente, eles têm possibilidade de novos caminhos, de novos horizontes. Eu quero voltar um pouquinho numa coisa que o senhor falou, o papel da família. Se cobra muito do Estado, se cobra muito, porque tem que ter educação de qualidade. Mas até que ponto a qualidade da educação, quem faz é o próprio aluno? Como é que o senhor vê essa relação? Na verdade, nós temos algumas variáveis para o processo de aprendizagem. Em primeiro lugar, óbvio que o aluno tem que querer estudar. Ele tem que querer aprender, e aprender não tem que ser uma obrigação. A gente tem ido muito, as pessoas acham que é passear, né? A gente tem ido muito às escolas conversar e dialogar com a juventude, com os alunos, para falar para eles sobre a importância que o conhecimento tem na vida que a gente tem. Nós temos uma sociedade que está aí, né? Nós temos o ensino do século XIX, uma escola do século XX e alunos do século XXI, que tem um mundo mais dinâmico, um mundo mais multicultural, um mundo que não tem fronteiras, um mundo que necessita de um sujeito que seja um sujeito que transpasse qualquer barreira de tempo e de espaço, né? E nós estamos trabalhando para que essas escolas elas se modifiquem e com isso ajudem a suprir algumas coisas que foram se desestruturando ao decorrer do tempo. Por exemplo, quando você pega duas escolas, uma que tem escolas que vêm de comunidades letradas e escolas que vêm de comunidades não letradas, o trabalho da escola é completamente diferente. Porque quando você fala em letramento, não é só simplesmente, Rogério, a capacidade que as pessoas têm de dominar a escrita ou não a escrita. Mas existem valores, existem comportamentos, existem procedimentos, existem razões de existência diferentes, natureza diferente das pessoas, que a escola acaba tendo que entender, compreender para poder trabalhar e modificar. E suprir, muitas vezes, algumas coisas que são trabalhadas que deveriam ser trabalhadas pela família. Como, por exemplo, os valores socioemocionais. Né? O simples fato de uma mãe determinar quando a criança fala ou não fala, que momento que ela pode falar, que momento que ela não pode falar, já determina de alguma forma um comportamento que é esperado pela escola. A gente aprofundando o debate vê que é muito mais complexo do que se imagina. Extremamente complexo. Houve uma pesquisadora, por exemplo, nos Estados Unidos, que se a gente tivesse tempo ia debater muita coisa, né, em que ela fez análise exatamente de 3 comunidades, 2 comunidades letradas e uma não letrada. E ela mostrou que a escola, no formato que ela vinha, né, tradicionalmente, ela favorecia muito as escolas que vêm com filhos de pessoas letradas, mas ela não compreendia a essência das pessoas não letradas. Né? E, por exemplo, ela analisa a realidade americana, e lá na realidade americana eles têm uma tal de contar histórias, que é o telling stories. Todas as noites a criança, antes de dormir, senta, deita, o pai ou a mãe... acaba criando um hábito, né? Sim, ela tem um contato com a escrita passa a ser uma coisa que faz parte da vida dela, o conhecimento passa a fazer parte da vida dela, mas o tipo de comportamento que se tem ali, a relação, o respeito, né, os processos que são instalados, as comparações que são feitas entre a vida e o mundo da ficção, essas coisas que são necessárias que a gente comece a aprender para poder entrar no mundo da escola são fundamentais. Secretário, para encerrar, vou falar do prêmio Gestão Escolar, que as escolas ficam muito aquela expectativa para ver quem vai ser a melhor e tal. Como é que está essa programação? Então, o Acre coordena no Brasil, junto com o Tocantins, o Prêmio Nacional de Gestão Escolar. Nós fizemos o lançamento agora recentemente na Feira Bet, em São Paulo, com a presença do presidente do Conced, e aqui nós vamos fazer o lançamento no Acre amanhã. Pela manhã de manhã nós vamos estar em Rio Branco, em seguida nós seguimos para fazer o lançamento no Alto Acre. E vamos fazer isso também com o lançamento do Censo Casado, nos diferentes municípios, nas diferentes regionais. Né? E o prêmio de gestão escolar é um momento oportuno em que a escola tem a oportunidade, na verdade, tem um momento que seria adequado para ela apresentar suas boas práticas, aqueles projetos que ela construiu, porque a escola é um lugar de produção de conhecimento, Rogério.
Muito obrigado ao secretário estadual de Educação, professor Marco Brandão. O Gazeta Entrevista vai fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco. É só um instante, até já.